Hoje eu vou falar sobre a diferença entre poder de direção do empregador e assédio moral no trabalho. Esse tema normalmente ele acaba causando um pouco de confusão e que ocorre com frequência. Passamos a maior parte do nosso dia no trabalho. E aquilo que acontece neste local e nas relações estabelecidas reflete de forma importante na nossa vida, porque nós passamos a maior parte do tempo no nosso trabalho. Um assunto que é muito falado cotidianamente é o assédio moral no trabalho. O direito e a psicologia estão diretamente relacionados neste problema. E diante disso, eu gostaria de falar sobre o assédio moral e diferenciá-lo do poder de direção do empregador. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o que é o poder de direção do empregador. O poder de direção do empregador é algo justo, é algo legítimo. O empregador, ele tem o direito de determinar o modo pelo qual a atividade do empregado deverá ser exercida em decorrência do contrato de trabalho estabelecido entre ambos. O poder de direção do empregador, ele se manifesta de algumas formas, como poder de organização, ou seja, o poder de organização do empregador consiste no estabelecimento das atribuições do empregado com o objetivo de atingir as expectativas da empresa, seja economicamente ou socialmente falando. Pode ser até por meio de um regulamento interno escrito, ou seja, o empregador poderá determinar as tarefas e atribuições do empregado, ou seja, sua rotina diária, e o empregado terá que cumprir esse rol de atribuições, tá? Então, esse é o primeiro poder relacionado à direção do empregador, ou seja, o empregador, ele tem o direito de organizar as atividades na empresa dele ou no empreendimento. Segundo, o poder de controle. Então, a partir do momento que eu deleguei uma série de atividades, eu tenho o poder de controle sobre o trabalho, ou seja, consiste no poder de fiscalização do empregado, ou seja, o trabalho do empregado, de que forma esse trabalho será executado, se precisa de mais treinamento, se não precisa. Então, todo esse trabalho executado pelo empregado poderá ser conferido e verificado se, por exemplo, também, se o empregado atrasa, se ele sai antes, se ele falta ou se ele efetivamente cumpre com aquilo que se propôs a fazer. Então, o empregador, ele organiza, ele fiscaliza e ele também tem o poder disciplinar sobre o empregado. Então, o que é esse poder disciplinar? Consiste no poder de impor sanções ao empregado caso ele não cumpra com aquilo que deveria fazer. E essas sanções deverão estar previstas ou na legislação, ou na convenção coletiva da categoria, ou no próprio estatuto da empresa. Ou seja, o empregador determina as atividades, poderá fiscalizá-las e, caso o empregado não as cumpra, poderá impor sanções. Tudo isso faz parte do poder de direção do empregador. Porém, isso não significa que todas essas formas de exercício de poder possam ser feitas de forma desrespeitosa ou com ausência de assertividade.
E essa assertividade que eu falo é a assertividade com 2 S, desculpa. O que significa assertividade? Significa falar aquilo que precisa ser falado de uma forma adequada. O empregador assertivo é aquele que exerce seu poder, mas sem maltratar, agredir ou ofender o empregado. Por exemplo, um chefe de cozinha que de um restaurante vai determinar a rotina do seu cozinheiro, vai determinar o cardápio, a higienização, os cortes dos alimentos, as técnicas de cocção, o horário de entrada, de saída, o horário de descanso, as folgas, o salário, o uniforme. Então, todas essas atribuições de acordo com o seu poder de organização. Poderá fiscalizar o seu trabalho, ou seja, será que ele está cortando os legumes da forma correta? Será que ele está fazendo a higienização? Então, como empregador, ele poderá fiscalizar esse serviço. Caso o funcionário, o empregado, não desempenhe de forma adequada, ele poderá aplicar as sanções, seja uma repreensão verbal, seja uma repreensão por escrito, pode suspender, enfim, tem todas as sanções determinadas pela lei. O que ele não pode é gritar, ofender, xingar, menosprezar ou desrespeitar o empregado. É importante ficar claro que o poder de direção do empregador é permitido desde que seja conduzido de uma forma adequada. Quando ultrapassar esse poder de direção, poderá ser caracterizado o assédio moral. O que é o assédio moral? Muitas reportagens já foram feitas, é um assunto que constantemente é alvo de estudos, de conversas, de trabalhos de conclusão de curso. Mas o assédio moral, ele consiste na expressão utilizada para caracterizar de forma reiterada, ou seja, de forma repetitiva, perseguições, humilhações, como gritos, xingamentos no meio profissional ou social, mas aqui nós estamos falando especificamente no ambiente de trabalho. E essa questão, hoje em dia, é julgada pela Justiça do Trabalho. Ou seja, o assédio moral, ele significa agressão moral ou psicológica no ambiente de trabalho, por meio de condutas antiéticas, através de escritos, gestos, palavras e atitudes que expõem o empregado a situações constrangedoras, vexatórias e humilhantes, e de maneira prolongada, com o objetivo de discriminar ou excluir a vítima da organização do ambiente de trabalho. Vocês já devem ter assistido um filme que passou por volta de 2005, 2006, não lembro exatamente o ano, chamado O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada é uma aula de assédio moral no trabalho. Então, até é interessante que quem tiver curiosidade, que assista ao filme, pois a prática de assédio moral, ela é nítida no filme inteiro praticamente. E o assédio, ele pode manifestar-se de várias maneiras. Então, desde isolamento, indiferença, agressões verbais, humilhações, até denegação de serviços. O que é a denegação de serviços? Eu distribuo as tarefas, mas para uma determinada pessoa, eu deixo lá sem ter o que fazer. Ou seja, eu deixo de dar serviço com o intuito de agredi-la e de humilhá-la.
Já ouvi casos de deixar a pessoa o dia todo sem fazer nada e não a dispensar do trabalho. O assédio, ele pode ter como sujeitos um empregador, um chefe, um gerente, um diretor, um encarregado, e é o chamado assédio vertical por causa da questão hierárquica. Ou um colega de serviço também pode praticar o assédio horizontal, ou seja, no mesmo nível hierárquico. O agressor, habitualmente, ele escolhe a vítima e procura isolá-la do grupo, pois assim terá mais controle e muitas vezes a impede de se explicar. Muitas vezes acaba humilhando, falando e não dá a chance da pessoa se defender. Claro que o agressor, normalmente, ele encontra aquela pessoa que tem o perfil de ser assediado, ou seja, aquela pessoa que tem uma postura, muitas vezes, mais, mais recatada, mais quieta, mais inofensiva. Muitas vezes, como eu falei, ele impede da pessoa de se expressar e não explicar o porquê de determinado ato, a ridiculariza, faz piadas, inferioriza, menospreza em frente aos colegas, deixa a pessoa exposta diante do grupo. Agora, com a pandemia, o cuidado também precisa ser redobrado, pois ocorre uma maior incidência de desemprego e pode fazer também com quem tem esse perfil de agressor ameace o empregado com a perda de emprego. Responsabiliza a pessoa na frente do grupo, muitas vezes de uma forma muito grosseira. Muitas vezes os comentários de sua incapacidade invadem inclusive o espaço familiar, ou seja, acaba falando de pessoas da família. Ou seja, o agressor vai desestabilizando a vítima emocionalmente e profissionalmente. Diante disso, o que acontece? A vítima, ela vai perdendo a sua autoconfiança e o interesse pelo trabalho. Eu tive um caso há muito tempo, era de uma moça que trabalhava numa empresa de telemarketing e a moça sofria o assédio moral por parte do empregador. Ela atendia as ligações e o empregador entrava nas ligações com o cliente e chamava a atenção, dizendo que ela demorava muito tempo nas ligações, e ela era uma moça educada, então ela procurava tratar bem o cliente, controlava as idas ao banheiro, né? Então é lógico, tem funcionário que pode até exagerar como uma forma de fugir do serviço, mas não era o caso da moça. E outra coisa, a mulher requer mais idas ao banheiro, até por uma questão fisiológica, né? Então a mulher tem o ciclo menstrual, tem, enfim, questões que requerem um maior asseio. E aí esse empregador controlava e ainda humilhava no sentido de que a moça ia com frequência ao toalete. Teve uma época que eles programaram de final de ano uma visita, uma ida ao parque aquático, e aí convidaram os funcionários, e quando chegou na vez da moça, falaram: fulana, você quer ir ao passeio? Aí ela falou: eu quero. E aí o empregador respondeu: então, mas você não vai. E isso na frente das outras pessoas, de uma forma muito agressiva e muito perversa. Ou seja, o agressor utiliza-se das mais diversas práticas para atingir a vítima. E por que, como eu já falei, é perverso?
porque o empregado, ele precisa do emprego e do dinheiro para sobreviver, e ele se submete às agressões e aos poucos perde a força de reagir ou pedir ajuda. O prazer do agressor é destruir a vítima emocionalmente. E para isso, acaba exercendo uma vigilância constante. E por isso que eu falei no início, o poder de direção é uma coisa, essa vigilância constante, no sentido de humilhar, de perseguir, de fazer com que a pessoa seja exposta ao sofrimento, isso não cabe numa relação de trabalho e nenhum tipo de relação, claro. Então, é uma prática que acontece com frequência e muitas vezes o sofrimento é tão grande que o empregado vai adoecendo, na maioria das vezes, tanto de forma física quanto emocional. E existem casos tão graves que acabam levando a vítima ao suicídio. É importante falar que o assédio moral no trabalho, além de ser uma violação dos direitos contratuais, pois ninguém vai ao trabalho para ser maltratado, trata-se de uma violação dos direitos de personalidade, pois atinge a pessoa tanto no pessoal quanto no profissional. O assédio moral implica em violação grave do dever contratual, portanto, neste caso, o empregado poderá ingressar com uma ação pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que é a rescisão indireta? É a demissão por justa causa por culpa do empregador. Mas, como eu sempre falo, no direito, tudo aquilo que você alega precisa ser provado. Como a agressão proveniente do assédio moral é oculta e atinge a esfera íntima e subjetiva da vítima, na maioria das vezes, ou seja, atinge tanto a personalidade como a dignidade do empregado. Então, muitas vezes, ela não se mostra visível como uma lesão física e concreta no corpo da pessoa, somente despertando a consciência do empregado quando os efeitos maléficos já estão instalados, ou seja, hipertensão, problemas cardiovasculares, estresse, enfim, doenças que acabam sendo desencadeadas em função dessa exposição. A dificuldade da prova ela é grande ainda. Por quê? A prova testemunhal é importante, mas trata-se de uma dificuldade, pois, na maioria das vezes, os colegas dificilmente vão testemunhar contra o mesmo empregador porque eles têm medo. Prova documental é importante também, como e-mails, bilhetes. Então, se o agressor deixar um bilhete, mandar um e-mail, é uma forma importante também que vai corroborar com as provas contra esse agressor. O importante também é demonstrar o nexo de causalidade entre os atos do assediador e o dano causado. Mas procurar ajuda é fundamental, seja na própria empresa, como no Departamento de Recursos Humanos, na ouvidoria da empresa, no sindicato, para o médico do trabalho, no Ministério Público do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho. O importante é que denuncie, claro que de forma verdadeira. Por isso que eu fiz questão de falar o que cabe no poder de direção do empregador e o que excede, o que exceder a esse poder de direção poderá ser considerado como assédio moral no trabalho, pois trata-se dessa prática perversa
onde o agressor usa de todos os requintes, de crueldade, de humilhação contra esse empregado. Por isso que nem tudo é assédio moral no trabalho, mas saber diferenciar o que é poder de direção do empregador e assédio moral é muito importante. Nós falamos no trabalho como uma das esferas da nossa vida que poderá trazer qualidade. Então, é importante que as pessoas saibam no que consiste o assédio e no que é poder de direção do empregador. Boa noite, eu agradeço a atenção e eu estou à disposição. Eu sempre esqueço de deixar o meu e-mail. O meu e-mail é mluiza, com Z, B de bola, F de faca, @gmail.com. Muito obrigada e boa noite.